Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Kátia, Bom dia, Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos hoje, no canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Verso 42. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e, através de incentivo a atividades, melhorou suficientemente as condições da terra. Verso 43, 44. O afortunadíssimo imperador Maharaja Parikshit e a quem Maharaja Yudhishthira confiou o reino a Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta. Está agora governando o mundo com grande sucesso, em razão do que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Guru. Repetindo, verso 42. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião touro e, através de incentivo a atividades, melhorou suficientemente as condições da terra. Versos 43 e 44. O afortunadíssimo imperador Maharaja Parikshit, a quem Maharaja Yudhishthira confiou o reino de Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta. Está agora governando o mundo com grande sucesso, em razão do que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Guru. Hare Krishna, gratidão. muito obrigada, Kátia. Eu vou ler aqui no sânscrito, só um momentinho. Reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyanata Smashki Gurave Namaha. Então, nós estamos no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. E hoje nós estamos encerrando o capítulo 17. Na sexta-feira nós vamos começar o capítulo 18, e eu coloquei lá no grupo um resumo do que é o capítulo 18, que é bem interessante. Vale a pena vocês lerem, porque é a história de como surgiu o Srimad Bhagavatam, né? Por que nós estamos lendo aqui esse Bhagavatam hoje? Então, vamos lá. Verso 42. Prishasyanastam zintrimpadam hapa shaucham dayamiti pratisam dadat asvasya mahincha samavardayat. Versos 43 e 44. Saesha etarti adyasta ashanam partivochitam pitamahenopanhyastam ragnaranyam vivikshata astedunasa rajarshi auravendra shriyolasam
Ganyavaye Mahabhagas Chakravarti Braha. Vou colocar o verso em português aqui novamente, para vocês acompanharem. Então, esses versos aqui, né, são muito interessantes. E, recapitulando, né, o que a gente já viu até agora, porque a gente está no fim do capítulo, a gente viu que o dever de todos os chefes de Estado é zelar para que os princípios do Dharma sejam estabelecidos. E a gente lembra, né, que os princípios do Dharma são os 4, que seriam as 4 pernas do touro: austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. E também a gente sabe que o dever de todos os chefes de Estados é coibir os princípios adármicos, o que não está de acordo, né, com os princípios dármicos. Então, os princípios adármicos são o orgulho, a prostituição, a intoxicação e a falsidade. Então, aí no verso 42, a gente entende que restabelecendo o Dharma e coibindo o Adharma, o rei estabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivos às atividades, melhorou suficientemente as condições da terra. Então, enquanto o rei Parikshit era o governante, mesmo com o início da Era de Kali, ele ainda estava aí conseguindo manter a situação sob controle, porque Kali já estava se manifestando. Então, ele estava lá, né, controlando a situação. Mas, após a sua morte, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo, foi como uma luz se apagasse, né? Todo o Dharma se apagou, a dinastia, tudo acabou. Então, o domínio da irreligião foi pouco a pouco se infiltrando. E a gente, né, estamos aqui em 2026, vendo o que deu isso tudo. E quem segue o Dharma hoje em dia, né, quem segue o Dharma, que é moralmente correto, né, que faz tudo direitinho, muitas vezes é tido assim como bobo, né? Porque, de um modo geral, a cultura do se dar bem em tudo e de tirar vantagem de todas as situações é que atualmente está caracterizando a pessoa esperta, né? Pessoa que o pessoal acha bacana. Nossa, aquele ali se deu bem, né? O mundo está assim, pensando assim, muita gente pensando assim. E agora, sinceramente, né, os cargos do governo são atualmente ocupados por pessoas tão corrompidas moralmente que às vezes é bem desanimador. Mas, pessoalmente, eu ainda vejo muitas pessoas de bem nesse mundo. Apesar da mídia se esforçar tanto, né, para mostrar e enaltecer esse lado corrupto, falso e imoral da sociedade, mas eu acredito que a gente pode manter a dignidade nesse mundo. Ensinar, através do exemplo, os princípios do Dharma para nossos filhos, nossos netos,
nossa família, né? E quando a gente regula a nossa vida de acordo com a verdade universal, porque quando a gente, né, procura fortalecer o Dharma, além da gente não estar desperdiçando a nossa vida tão rara e valiosa, porque, né, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, que ele passa rápido, a gente pode, né, nos alinhando com essa verdade universal e com o Dharma, a gente pode ser um farol para iluminar o caminho de muitas pessoas através de uma conduta correta. E para a gente terminar aqui o capítulo sobre a restauração das pernas perdidas do touro, a gente pode recapitular como conduzir as nossas vidas e ser um exemplo na nossa casa, na nossa família, e expandindo isso, né? Conforme a nossa casa, as pessoas da nossa casa seguem o nosso exemplo, outras vão seguir o exemplo dessas pessoas, e isso vai se expandindo, né, como uma corrente do bem. E a gente relembrando que os 4 pilares do Dharma são a austeridade, a limpeza, a misericórdia e a veracidade. Então, a austeridade nos ensina a desenvolver disciplina e autocontrole. A limpeza nos convida a cuidar do corpo, da mente e do ambiente que a gente vive, né? A misericórdia desperta a compaixão por todos os seres. E a veracidade nos inspira a viver com honestidade, coerência e respeito à verdade. E quando a gente cultiva essas qualidades, a gente fortalece nosso caráter e contribui para uma sociedade com mais harmonia, né? Mais justa. E a melhor forma de transmitir esses valores é pelo exemplo. Porque uma pessoa que é disciplinada inspira responsabilidade. Uma pessoa organizada, ela transmite equilíbrio. Uma pessoa compassiva, ela gera gentileza, né, por onde ela passa. E uma pessoa que é sincera, veraz, ela gera confiança. E então, cada atitude baseada nesses princípios é uma forma silenciosa, porque a gente não vai ficar aí espalhando para os 4 mundos, basta a gente agir dessa forma, né? Não vai ficar, olha, eu sou disciplinada, eu sou organizada, né? Mas o fato da gente silenciosamente demonstrar isso fortalece o Dharma no mundo. Então, era isso que eu queria transmitir hoje para vocês como encerramento desse capítulo, Punição e Recompensa de Kali. Namastê, Hare Krishna.